Olá, está começando Pare e Reflita, mais um devocional para as nossas vidas. No livro de Atos, capítulo 16, dos versos 6 a 10, diz assim: E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de fronte a Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O nosso tema de hoje é discernimento. O dicionário define discernimento assim: capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Mas eu acredito que há uma compreensão ainda mais profunda sobre discernimento no âmbito espiritual. E o texto de Atos 16 nos mostra isso, pois o apóstolo Paulo planejou anunciar o Evangelho na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo a primeira vez, e a segunda vez impedido pelo Espírito de Jesus. Agora imagina se nós estivéssemos nessa situação, desejando anunciar o Evangelho e sendo impedido. Com certeza nós acharíamos que isso era uma ação de Satanás. Mas o discernimento de Paulo fez ele entender que Deus tinha outros planos para ele. E de fato tinha mesmo, pois na mesma noite Deus revelou a Paulo que era para ele ir para Macedônia. Eu costumo chamar o capítulo 16 de Atos de o capítulo do discernimento, pois logo após esse episódio de Paulo sendo impedido pelo Espírito de Jesus, acontece outra situação em que Paulo precisa fazer o uso do discernimento. Pois quando ele está indo ao lugar de oração, um lugar de costume que ele tinha de ir, uma jovem aparece e começa a dizer assim: Eis aqui homens de Deus que anunciam a salvação. Se nós ouvíssemos isso de uma pessoa que a gente não conhece, logo nós diríamos que era uma profetisa e que ela falava em nome do Senhor. Pois na afirmação não existe mentira nenhuma, mas o discernimento de Paulo fez ele entender que a jovem falava sobre a influência de um espírito maligno de adivinhação. Olha como o discernimento de espírito é algo muito importante. É tão importante que o próprio Senhor Jesus vai nos advertir dizendo assim: Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso é muito sério. Agora, como saberemos se os sinais e prodígios são de Deus ou de Satanás, querendo nos enganar? A resposta é intimidade. Conhecer profundamente a Deus e o seu caráter e o seu modo de agir. Para entendermos melhor isso, pensa comigo numa situação. Você que é casado, se algum estranho te ligar e disser para você é o seu marido ou a sua esposa, você iria acreditar? Claro que não, porque você conhece o som da voz do seu cônjuge e sabe como ele fala com você ao telefone. Então jamais você seria enganado, porque você conhece profundamente o seu cônjuge. E com Cristo não é diferente. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Agora pare e reflita. Como está o nosso discernimento? Conhecemos de fato a voz do Senhor? Sabemos o agir do Senhor? Vamos juntos orar e buscar conhecer a sua voz e desenvolver discernimento para não sermos enganados. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Colocar a nossa razão, a nossa emoção, o nosso intelecto na Tua presença e pedir que o Senhor gere em nós, ó Pai, informações e uma intimidade que vai nos manter longe do engano, que vai nos manter longe
das falsas profecias, que vai nos manter longe, ó Pai, de lugares que são perigosos por causa do engano. Traz, ó Pai, uma consciência da verdade. Traz-nos, ó Pai, uma realidade da Tua verdade, para que a gente possa, com a verdade, tendo um relacionamento com a verdade, a gente possa manter longe a mentira, o engano e todas essas coisas, Pai. O que nós queremos é Te conhecer, porque o Senhor é a revelação da pura verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Querido, você tem um dia na presença do Senhor.